Paz e graça, irmãos e irmãs. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor, livro de Josué, no capítulo 4. Livro de Josué, no capítulo 4. A leitura do verso 1. Na verdade, todo o capítulo são 24 versículos. Para quem não tem tanta familiaridade com este episódio na vida do povo de Deus, que se preparava para chegar na terra de Canaã, na terra da promessa. Como é do nosso hábito, vamos cada um de nós ler um ou dois versículos conforme a escolha de cada um. Josué, no capítulo 4, todo o capítulo 4 corresponde a 24 versículos. Josué 4, vou começar lendo primeiro e segundo versículos. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: daqui do meio do Jordão, no lugar onde parados, pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Então Josué chamou os 12 homens que havia escolhido dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre um memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento, e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes que levavam a arca do concerto. Ali estão até o dia de hoje. Pararam, pois, os sacerdotes que levavam a arca no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu todo quanto o Senhor e Josué mandaram dizer ao povo, conforme tudo quanto Moisés tinha ordenado a Josué. E apresentou-se o povo e passou. Tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista de todo o povo. Passaram os filhos de Ruben, os de Gade e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha, as campinas de Jericó. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel, e respeitaram todos os dias da sua vida, como havia respeitado a Moisés. Falou, pois, o Senhor a Josué, dizendo: dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho, que subam no Jordão. Então ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo: subi do Jordão. Ao subirem do meio do Jordão, os sacerdotes que levaram a arca da aliança do Senhor, e assim que as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam, como dantes, sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês, e acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gilgal. E disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam estas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão. Porque o Senhor
vosso Amém. Vamos orar? Vou pedir a nossa irmã Débora nos dirija ao Senhor nesta oração. Oremos a Deus. Sim, Senhor. Amém. Eu não sei se todos vocês conheciam esse texto, uns mais, outros menos, ou talvez que não tenha ainda tido oportunidade de ler o texto, pelo menos ler o texto, ou mesmo ouvir uma leitura deste texto. Mas o meu, como quase toda a Bíblia, está todo riscado. É um texto que eu gosto bastante. Didaticamente, ele é um texto que a gente pode dizer, por ser palavra de Deus, né, fora do seu tempo, ou seja, a mensagem dele, não porque é uma mensagem, por exemplo, de milagre, porque a semelhança do grande Moisés, né, que Deus usou para conduzir aquele povo do Egito, passando no deserto até a Canaã, e que para começar este ministério, Deus simplesmente começa abrindo o Mar Vermelho, e Moisés é o líder, né, com o qual ele toca o cajado, o mar, e quando Moisés já está idoso, Deus está preparando o seu sucessor, que é Josué. E Josué, imaginando, né? Imagina você suceder alguém que ficou décadas no ministério e que foi uma bênção, foi extraordinariamente abençoado no seu trabalho, que é o caso de Moisés. Um homem manso, um homem muito crente, um homem a ponto da Bíblia escrever em vários momentos que com outros Deus usava forma de comunicação por sonhos, milagres, sonhos e revelações, mas com Moisés de forma carinhosa diz, né, que era assim, né, tete a tete, ou seja, face a face. Então há muitas passagens bíblicas descrevendo a forma em que Moisés deixou demarcada, registrada a sua fé e o seu ministério. Então, sabedor de tudo isso, Josué, obviamente, qualquer um de nós, né, teria medo, receio, porque como suceder uma pessoa que foi tão bem numa tarefa, né, foi tão bem no ministério? A gente de fato olha para si mesmo e fala, não, eu não sou capaz, né? E aí Deus faz a promessa, que é o que começa o livro de Josué, no capítulo 1, né? Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Portanto, ele fala também, olha, não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, assim como Moisés. Ou seja, está dando a receita. Por que Moisés foi o que foi, Leila? Então Deus já está dizendo para Josué, eu também serei contigo da mesma forma que fui com Moisés. Mas olha, não esqueça, a receita que Moisés usou para relacionar-se comigo foi, olha, não desviou nem para a esquerda, nem para a direita. Onde quer que ele botava a planta do pé, ele cria que ali precisava invocar o Senhor. Então vai mostrando. E no final do ministério de Josué, ele tornou-se tão grande quanto foi Moisés, né? E esse texto mostra isso. Deus foi tão generoso com Josué, que permite a ele uma experiência também muito grandiosa, que ficou registrada na Escritura e que chega até nós, né? Que é quando, por exemplo, narra aqui a última travessia, né? Ou seja, a última tarefa, Everton, a última coisa que Josué tinha que fazer é simplesmente atravessar o rio. Vamos pensar, por exemplo, lá na minha cidade de nascença, né, ou de origem, minha cidade natal, tem um rio que corta a borda da cidade, né? Vamos dizer assim, né? A última linha da margem da cidade, ou a gente diria da fronteira da cidade,
a última linha, lá na borda, lá no canto, né? Tem uma ponte, claro, tem um rio, e aí tem uma ponte para exatamente quando a gente atravessa, você entra num outro estado, né? Então é Mato Grosso do Sul, atravessa aquele rio que está na margem da cidade, atravessando aquele rio você já está no estado de Goiás, né? Então imagina, quem está no Mato Grosso do Sul, só faltava uma tarefa, e lembrar que o desafio, ou pelo menos a promessa era chegar em Goiás, vamos pensar assim. Então só faltava, Magda, aquela ponte, só faltava atravessar aquela ponte e já chegar em Goiás. No caso de Israel, só faltava atravessar o Jordão. Mas Jordão não é já em Jerusalém, né? Não é em Israel? Sim, mas do outro lado não. Do outro lado eram os povos vizinhos, os cananeus, os filisteus, né? Então a última tarefa de Josué era exatamente essa: aquele povo que sobrou, atravessar o Jordão e chegar na terra de Canaã, na terra santa. É disto que o texto está aqui, de forma rápida, está narrando. E para atender, irmãos e irmãs, a nossa devocional nessa manhã, ou pelo menos a nossa reflexão nessa manhã, eu quero falar sobre as marcas da presença de Deus na nossa vida, tá? E eu vou, de forma mais prática aqui, pedir para você pensar um pouquinho, né? Quais são as marcas que mostram a você mesmo e a quem convive com você, as marcas que mostram a presença de Deus na sua vida? Vamos pensar um pouco sobre isso? Porque, olha só, enquanto você vai pensando nisso, eu quero que você volte um texto aqui no capítulo 4 de Josué. Eu vou pedir para vocês acompanharem o verso 6 comigo, tá? Bom, ele vem dizendo que para aquela experiência de travessia da terra, do Jordão, Liliane, ele tinha que separar 12 homens, um de cada tribo, né? E cada um deles teria que pegar, quando estivesse no meio do Jordão, teria que pegar uma pedrinha branca, né? Então seriam 12 pedrinhas, e aí cada pedrinha daquela representando uma tribo, né? E aí o título da nossa reflexão é as marcas da presença de Deus na sua vida. Então, quais são as marcas que você, Leila, ao olhar para si mesma, a sua caminhada com Deus, que marcas ou que marca te faz enxergar a presença de Deus na sua vida, né? Então, uma coisa é a marca que você identifica, e pensando nas pessoas que convivem ou conviveram, ou que virão a conviver ainda, que você nem conhece, nem imagina, que Deus ainda colocará no seu caminho, que marca essas pessoas identificam em você, ou identificam a presença de Deus em você, tá? Pense nisso, esse é o desafio para a gente aqui em poucos minutos, tá? O verso 6 diz assim: para que isso seja por sinal. Sinal é um tipo de marca, tá? Por exemplo, nós estamos aqui cuidando para colocar o sinal de emergência. Então aquilo está lá, ó, a seta, ó, sai correndo se pegar fogo. Aí você tem que correr aonde? Em direção à porta de saída, né? Aquilo é um sinal, aquilo é uma marca. E é uma marca conhecida, tá? Se começar a pegar fogo, a orientação, ó, corre para a saída, né? Até porque a saída maior é lá, corre para a saída. Então a função da marca é trazer o sinal que você identifica, né? Então a marca que nós precisamos aqui nessa manhã a pensar é como é que eu reconheço Deus na minha vida? Que sinal eu tenho marcado na minha experiência com Deus, na minha caminhada com Deus, que eu mesmo identifico Deus, a presença de Deus na minha vida e para o outro, até porque, né, a principal função, a segunda importante missão que o crente tem é testemunhar. A primeira é glorificar a Deus, né? E a segunda é testemunhar a glória de Deus em nós, né? Então você tem uma marca que você enxerga Deus na sua vida, um sinal. E o outro, ou para os outros que convivem com você, que marca é essa que identifica Deus na sua vida para o outro? Então, verso 6: para que isso seja por sinal entre vós. E olha só, e quando no futuro, né, vossos filhos no futuro perguntarem dizendo, ou seja, que sinal é esse? Ou seja, por que você faz isso? No futuro, quem ainda não te conhece, começou a conviver,
e perceber algo diferente em você, e não conseguiu enxergar que aquele algo diferente que você faz ou identifica um sinal que ele não sabe ainda, tá? Quando no futuro perguntarem, por que vocês fazem isso, né? No caso de 2 sinais que acompanhavam Dona Débora, o povo de Deus, o primeiro sinal era a comemoração da Páscoa, o dia que o povo saiu do Egito, Magda, será por estatuto perpétuo, um sinal, lembrança, memória eterna, de que Deus tirou vocês do Egito. Esse é o primeiro sinal, ligado a Moisés. E agora ligado, Dona Isabel, a Josué, é a pedrinha branca que cada uma tribo iria carregar, atravessando o Jordão e colocar no seu alojamento. Detalhe, no dia 10 de janeiro, ou no dia 10 do primeiro mês. Para nós é janeiro, lá era outro tempo, porque eles contam a partir de estações diferentes da nossa. Nós vamos pensar no Brasil, é janeiro. No dia 10 de janeiro aconteceu aquele sinal, e aquilo marcou a sua vida. Então a marca da sua vida que identifica Deus presente, pastor, é essa, para mim e para o outro. O que o outro enxerga em você, o que é diferente em você que o outro enxerga Deus na sua vida, tá? Vamos pensar então nesta experiência breve aqui. Alguém quer usar a palavra, pastor? Para mim, a marca que para mim não tem dúvida da presença de Deus na minha vida é essa. Alguém quer usar a experiência aqui? Quer contar? Né? Ou não? Quer contar? Dona Fátima? Eu acho que o sinal que todo mundo me vê em mim, e eu me sinto muito bem, eu tenho o Ministério da Misericórdia. Quando eu vejo uma pessoa Em condições de necessidade, quanto eu não ajudo, às vezes eu tiro do que eu não tenho para ajudar. para ajudar. Aí uma vez uma pessoa ligou para mim e falou, tia, eu estou aqui, a água está entrando na minha casa, eu peguei o carro e fui, e continuei ajudando ela. Aí um dia ela falou assim, por que você faz isso? É porque você é crente? Aí eu falei, não. A Bíblia diz que nós somos salvos para fazer as boas obras. Exatamente. Como presbiteriano que já foi lá e já deu a marca, né? Nós fazemos boas obras porque nós fomos salvos em Jesus, e por gratidão à salvação a gente faz a boa obra e não pelo contrário, né? Bom, se a gente fosse dizer então, que marca para aquele povo era o sinal da presença de Deus? Podemos pensar, a Arca da Aliança, a saída do Egito, e agora o que? As 12 pedrinhas que cada tribo guardou para dizer, olha, naquele dia eu não tive dúvida nenhuma de que o Senhor estava comigo, amém? Coisa linda. Bom, já que vocês estão inibidos, não querem falar sobre, eu tenho um monte, né? Mas tem algumas especiais. Primeiro que no dia que eu nasci, vocês já ouviram essa história muitas vezes, né? No dia que eu nasci, aliás, para nascer, eu tinha que ser professor de teologia mesmo, porque minha mãe estava na igreja numa quarta-feira, que era dia de estudo de doutrina, coisa hoje que fora de moda, né? Rompeu a bolsa e já foi aquele tupé, e chama a dona Chiquinha, que era a parteira da igreja, né? E aí, ó, e eu sou o único pastor da família, por enquanto não apareceu outro, não sei se Deus vai levantar. E aí, foi lá, aquele sufoco, já quase 11 horas da noite. Aí a hora que dona Chiquinha tirou o neném, que sou eu, tirou o menino, né? Ergueu assim, esse aqui vai ser pastor. Você vê que coisa? Claro que eu não sabia no dia, eu era uma recém-nascido, um bebê. Mais tarde, essa história vai ser contada muitas vezes. Aí você vai, mas aquilo influenciou você? Eu não sei. Se é coincidência que você quer usar ou não, pastor eu sou, e há quase 30 anos, e para a glória do Senhor. E um outro detalhe, eu tinha 17 anos aproximadamente, fui com um grupo de jovens numa outra cidade, onde tinha lá um culto evangelístico, e nós chegamos lá, eu com a galera da igreja, devia ter uns 15 mais ou menos, e a pessoa que estava pregando, a gente já chegou atrasado, que tinha que viajar, foi no caminhão, aquelas histórias em cima do caminhão, né? Coisa, memória afetiva. E nós chegamos lá na igreja e estava lotado, não cabia mais ninguém, até a porta estava lotada. Aí eu com esse tamanhozão de César, né? Ou Edmilson, né? Ou Edmilson, Juliano, cheguei na porta assim, né? E não consegui enxergar, eu só fiz assim, né? E a mulher de repente ela vai falar assim, e você
não tenha, mais ou menos assim, não tenha dúvida que o Senhor está te chamando para ser pastor e tal, e você não vai fugir. Eu olhava assim, é você mesmo. Aí eu falei, eu acho, deve ser eu. Aí veio a segunda confirmação, né? Então, assim, umas coisas interessantes que marcam, e eu gosto de testemunhar isso, porque para mim, emocionalmente, é um sinal de que eu não tenho dúvida, né, do que Deus foi fazendo. Então, cada detalhe na vida da gente, né? Bom, essas são as marcas que eu uso para identificar a minha experiência com Deus. Ah, mas e antes de pastor você não era crente? Tenho outros também, não vou ficar ocupando o tempo aqui com essas marcas, né? Mas é importante que a gente tenha definida, né, na nossa caminhada com Deus, alguns sinais, né, algumas marcas que nos deixam felizes por saber, olha, eu estou entre esse povo, né? Quando perguntaram lá no livro de Apocalipse, quando perguntaram assim, e esses aí de roupas brancas, quem são? De onde vêm? A resposta é linda demais. Esses são aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, vieram da grande tribulação e agora está na glória do Pai. Percebe? Então, irmãos e irmãs, é disto que nós precisamos ter memória afetiva. E quando olham para nós, nos observam, né, essas marcas, eu uso uma palavra bastante forte, essas marcas denunciam, porque denúncia é uma coisa forte, todo mundo vai ficar sabendo. Então essas marcas que nos acompanham, né, denunciam que nós somos o Senhor, tá? Pensando em outros personagens, tá? Por exemplo, Noé, Gênesis 1:7, quem quer encontrar? Por favor, ou se todo mundo quiser encontrar, é disso que nós estamos falando, das marcas que denunciam, ou as marcas que mostram a presença de Deus na vida de seus eleitos. Quem achar primeiro, por favor, Gênesis 7:1. Gênesis 7:1. É isso mesmo, Noé. Gênesis 7:1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque o imenso que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Sim, no meio dessa geração. De qual geração? O capítulo 6 diz que o gênero humano havia se corrompido. Então, no meio de uma geração de quem não tem nenhum compromisso com ética, moral e compromisso com Deus, com uma vida de consagração, uma vida sagrada, no meio de uma geração, né, de trevas, há Noé que sobressai a tudo isso. Então, irmãos e irmãs, Noé não foi apenas o cara que fez a arca, não. Noé se destacou numa geração de gente que não sabia, a gente brinca no popular, né, separar Lé com Cré. De gente que zombou quando Moisés construía aquela arca, profetizando aos seus ouvintes: em 40 dias Deus há de destruir a terra. Você está louco? Como hoje alguns poucos pastores insistem em pregar que Cristo voltará e que esse mundo vai ser julgado, que haverá o juízo final. Ixi, há mais um aí falando de coisa antiga. Quem é que quer ouvir isso hoje, rapaz? Tá? Bom, então é importante dizer, Noé não é apenas quem fez a arca. Então a marca que identificava Noé, ele era um homem fora da curva, considerado o tempo da sua geração. Era um homem crente, era um homem temente a Deus. Gênesis 11, um pouco mais adiante, vamos pensar em Abraão. Gênesis 11. A gente sempre, para falar de Abraão, tradicionalmente começa no capítulo 12, mas há uma informação importante no capítulo 11 que a gente, se não estiver atenta, passa despercebido, Juliana. No capítulo 11, quem quiser ler o 31 e 32, por favor. 11, Gênesis 11, 31 e 32. Tomou Terá Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos de todo, morreu em Arã. Bom, então é importante dizer, né? Tera é o pai de Arã.
certo? O pai de Arão. Pai de Abraão. Tomou Tera, Abraão, seu filho, e a filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de teu filho, e saiu de Ur, aonde? Para Canaã. Então, a terra da promessa. Só que diz o texto que eles pararam ali, né, em Arã, e ali ficaram, né? E quando Deus chama Abraão, fala: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Então Abraão, dona Isabel, é chamado de o pai da fé, porque por muitas razões, e não porque ele era perfeito, porque ele cometeu vários erros, sabemos disso, né? Mas quando se tratava de ouvir a Deus e esperar no Senhor, crer no Senhor, deu vários sinais de fato de esperar no Senhor. Ele larga tudo, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu vou te mostrar, né? Esse era o sonho dos seus pais, Tera, mas ficaram, queriam ir para Canaã, a terra da promessa, mas por alguma razão permaneceram e lá ficaram em Arã. Aí levanta então Abraão e vai, né, e a partir dele o povo chegará sim na Canaã, na Santa Canaã, que é o texto que nós estamos lendo como base da reflexão em Josué 4. Próximo, Moisés, no capítulo 4 de Êxodo, um pouco mais adiante, a marca, então a marca que identifica Noé, um homem que se destacou na sua geração. Abraão, um homem que largou tudo, confiando que mesmo sem saber para onde ir, que Deus estava no comando da sua vida. Moisés e do seu projeto de vida, né? Moisés, a mesma coisa. No capítulo 4, o que destaca bastante, mostra, no capítulo 4, verso 10, eu vou ler esse texto, verso 10, Êxodo 4, a partir do verso 10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, ou seja, eu não sei falar direito, nem outrora, ou seja, nem antes do Senhor falar comigo na sarça ardente, e nem depois que aconteceu o fenômeno da sarça ardente, tá? Pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, surdo, ou que vê, ou cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele ainda vai insistir: ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala bem, fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás, e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele, no caso Arão, falará por ti ao povo, será intérprete. Ele te será por boca, e aí Moisés, tu lhe serás por Deus. Ou seja, a marca que vai identificar Moisés é o que? Deus falou com ele, e ele não tem dúvida de que o que ele fala, ele está falando a mando do Senhor, né? Irmãos e irmãs, poderíamos passar aqui, né, dias e dias destacando esses personagens que não houve dúvida da marca, do sinal que identificava a presença de Deus na vida deles. Portanto, irmãos e irmãs, comparando ao nosso tempo, nós estamos vivendo a popularização da fé evangélica no Brasil, né? De alguma forma, coisas boas, de outra forma, coisas muito ruins, porque a tendência da popularização de qualquer coisa que seja, por exemplo, até mesmo da língua, né? Para quem trabalha com gramática, quando uma palavra ou um conceito fica bastante popular, a tendência é de se perder o sentido original, né? Quem nunca brincou de telefone sem fio, né? Faz um círculo enorme e alguém começa falando aqui no seu ouvido, e a regra é: se você não entender, não pergunte para quem está te falando o que é, porque o barato é esse, passa o que você passa o que você entendeu, né? Aí eu falo aqui no ouvido do Everton, né, açúcar mascavo. Ele não pode falar o quê? Ele tem que falar baixinho, né? Açúcar mascavo. Ele não entendeu, né? Mas falou que ele entendeu. Aí deu a volta, tinha um círculo de 25 pessoas. Quando chegou aqui na Dona Conceição, Dona Maria Conceição, era inteligência artificial. Como assim? Às vezes, né,
aquilo que se torna popular tem esse risco, perde o sentido original, né? E esse é o sentido negativo que infelizmente eu estou vendo há algum tempo no nosso país, né? Eu sou de um tempo em que na escola de ensino médio, numa sala de 40 alunos, eu era o único crente que tinha, e era um crente espião ainda, porque se soubesse que você era crente, pronto, era o ano inteirinho te zoando, né? Mas como uma cidade pequena como a minha, eu não saberia, né? E aí a mãe ainda braba, né? Obrigava, domingo de manhã, aqui ó, pensa no crente assembleiano, a Bíblia debaixo do braço, né? Aí todo mundo via, na cidade pequena, todo mundo sabe quem é quem, né? Então assim, ser crente numa geração daquela era um desafio para poucos. Hoje, ser crente está na moda, tanto que qualquer um pode ser, até quem não é crente pode ser crente. Até quem não é crente vira crente sem ser crente. Porque ser crente hoje é o quê? É falar um versículo bíblico aí numa comunidade escolada. Cada domingo ele vai num lugar. E ele gosta, está na moda, no YouTube, tem pastor descolado, né? Então hoje ser crente é isso. Não é mais ser uma nova criatura. Largar tudo para seguir a Cristo. Abandonar um projeto pessoal e seguir o projeto de Cristo, né? Percebe? É popular, mas perdeu o sentido original, né? Então, no meio de uma geração que não sabe discernir lé com cré, na fé evangélica, Deus nos chama para ser autênticos, que marca e identifica a presença de Deus na nossa vida, e não a presença de que você, de forma na moda, de que você é evangélico. Deus não te chamou para ser evangélico, Deus chamou para ser discípulo, percebe? Deus te chamou para ser discípulo. Hoje as pessoas querem ser evangélicas, mas não querem ser discípulas, né? Então, que marca, que identifica, né, a presença de Deus na sua vida? E para o outro, né, que convive com você, ou ainda não convive tão de forma próxima, mas sabe quem você é, né? Que marca para o outro, identifica Cristo, né, ou Deus, tá, na sua vida. Vamos voltar lá para o texto, porque senão a gente não termina. Josué, no capítulo 4, vamos destacar aqui alguns momentos. Queridos, considerando, né, lá no verso 10, Josué no capítulo 4, versículo 10, vamos lá. Olha a informação que nós temos no versículo 10. Porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué, falasse ao povo. E ao povo se apressou e passou. Então, quando eles botaram, os sacerdotes botaram os pés, ou pé direito, na água do Jordão, o Jordão se abre, passa o povo. E quando o sacerdote tirou o seu pé esquerdo, no caso, imaginar, o último pé, o rio fechou. Então, no dia 10 aconteceu, veja agora 19, tá? Veja lá. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês, no nosso caso, janeiro. Que reflexão, igreja, eu faço disso? Ou seja, na sua caminhada, o momento, Liliane, que você toma a decisão e crê que amando o Senhor, comovida, tocada pelo Espírito Santo, né? Naquele dia, em algum momento da sua caminhada, olha, no dia 10 de janeiro, eu comecei um novo tempo com Deus, ou eu comecei o meu tempo com Deus. É importante estabelecer a data, sim, assim como o AA, eles usam a expressão, estou há 3 anos limpo, né? Poderíamos fazer uma comparação. Estou há 25 anos servindo a Deus para a honra, glória e louvor do seu nome, não me desviando nem para a direita e nem para a esquerda, no meio de uma geração que não faz mais nenhum compromisso, não tem mais nenhuma questão de separar o que é uma vida santa, consagrada e dedicada a Deus, de uma vida que simplesmente entrou na moda de ser evangélico. Tá? Então, no dia 10 de janeiro daquele mês, esse povo de olhar, essa marca, essa pedrinha que eu tirei no meio do Jordão, é o sinal de que o Senhor abriu aquele rio e eu passei a pés secos.
Ali a minha vida foi transformada. Ainda que para o outro isso não tenha nenhum sentido, mas é preciso ter sentido para você. A cada manhã que você acordar, no caso daquele povo, olhava para aquela pedrinha branca, ali, essa pedra me rememora o quê? O dia que o Senhor me tirou de lá e me colocou aqui. Ou usar 1 Pedro 2,9, o dia que Deus nos tirou das trevas e nos colocou aonde? Na sua maravilhosa luz. Então, Leila, sim, o crente individualmente precisa ter essa marca que ele próprio identifica o dia que Deus passou a fazer o quê? Morada na vida dele. Marca. Como o Tiago fala, a qualquer momento, Everton, o crente precisa estar preparado a dar razão da sua fé. Ou seja, explicar a si mesmo por que você se diz evangélico, por que você se diz crente, por que você se diz discípulo de Jesus. Que marca identifica a presença de Deus na sua vida? Isso para você e para os outros. O que você faz, o que você fala, né? O que você representa, denuncia Deus na sua vida, tá? Então lembre disso, no dia 10 de janeiro, para aquele povo, né? E para você, que dia foi? Quando começou? No versículo 3, Josué, volte lá no capítulo 4, versículo 3: ordenai-lhes dizendo, daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, levai-as convosco, depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Por quê? Liga o verso 3 com o verso 6, dona Isabel. Liga o verso 3 com o verso 6. Por quê? Porque no verso 6, para que isso seja, isso que a pedrinha branca, te seja por sinal, porque lá na frente, quando não souberem mais por que aquelas pedrinhas estão ali, vamos fazer a comparação hoje, Magda? Porque depois de um tempo, muito tempo, onde não tiverem mais nenhuma noção do que é evangelho, de quem é Jesus, aquela pedrinha diga para você, não, evangelho é isso, Jesus é isso, ainda que uma multidão esteja dizendo que isso aqui já não tem mais nenhum sentido. Porque quando virar popular e significar qualquer coisa, e aí na gramática e etimologicamente, ou seja, na origem do termo, vamos brincar de novo com o telefone sem fio, não é inteligência artificial, é o que? Açúcar mascavo. Então é fazer o processo de volta. O que você ouviu? O que você ouviu? O que você ouviu? E vai retrocedendo, retrocedendo, até chegar de volta no Everton. Quando chegar de volta no Adilson, né? Porque a ele falei açúcar mascavo, ele não entendeu, falou outra coisa, e foi passando. Irmãos e irmãs, a sensação que eu tenho é que hoje a fé evangélica brasileira está vivendo assim. Ela segue uma palavra, ela segue uma ideia, ela segue uma marca que ela não tem ideia nenhuma do que é aquilo. Ou vocês não se lembram de alguns anos atrás, em São Paulo, uma igreja dessas grandes, que colocou uma placa, uma faixa enorme no seu portão, dizendo, venha para a sessão do desencapetamento, para em seguida você receber a cura e a prosperidade, né? Então assim, é uma falta de Bíblia mesmo, falta de gente que leva a sério a sua fé, né? O que significa essa pedrinha? Lá no futuro, 10 anos atrás, olha, 1000 anos depois, o que significa essa pedrinha na estante, que vem de geração em geração na família? Aí o moleque já não sabia mais, isso é para matar passarinho. Imagina? Isso é para matar passarinho. Uai, pedrinha aqui na estante é para matar passarinho. Aí todo mundo vai, vamos matar passarinho. Volta atrás. O que você vai descobrir? A pedrinha é o que? É o dia que Deus tirou das trevas e colocou na sua maravilhosa luz. É disso que Josué está falando. Aproveita o milagre.
O tempo que Deus está fazendo coisas grandes na sua vida individual, tá? Na sua família, na sua geração. Aproveite isso, guarde em memória, porque no futuro você vai ter que dar razão da sua fé, porque vai chegar em tais circunstâncias, tais situações, que as pessoas não vão ter a mínima ideia do que é ser um servo de Deus. E aí você precisará trazer de volta, pelo menos para os seus, o que é ser um servo de Deus, né? Me lembro aqui da marca de Jacó, personagem que eu sempre cito, né, nas minhas reflexões. Vamos lá, quem encontrar, por favor, Gênesis 31, versos 11 e 13. Gênesis 31, Gênesis 31, versos 11 e 13. Quem encontrou, por favor, pode ler. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Ele continuou: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, saltados e malhados, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. O 13 também. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde fizeste um voto. Levanta-te agora, sai dessa terra e volta à terra. Pronto, maravilha, até aí. Portanto, quando você vai estudar o texto, você percebe, havia passado 20 anos, Neiva, havia passado 20 anos de quando Jacó, jovem, sai de casa, brigado com a família, naquela disputa que vocês conhecem, Jacó com Esaú, ele sai fugido, né, de casa, porque a situação tinha se complicado. Na primeira noite fora de casa, ele tem um sonho, nesse sonho Deus fala com ele. Aquele lugar foi chamado de Betel, ou seja, casa de Deus, lugar de Deus. Que lugar é esse? Uma marca, assim como Josué teve a pedrinha branca ao sair do Jordão, Noé a sua marca, Moisés a sua marca, Noemi a sua marca, Ruth a sua marca, Raabe a sua marca, ou seja, todos esses personagens que nós conhecemos na Escritura. Você a sua marca. No caso de Jacó, é o que? 20 anos depois, quando a situação está bastante difícil, o sogro dele passando a perna, os cunhados desconfiando que ele estava roubando, a situação muito conflitante, ele vai orar e aparece o anjo a ele e usa exatamente essa expressão que eu estou usando para refletir com vocês, a marca. Ele fala assim, o anjo: olha, eu sou Deus que te apareceu em Betel. 20 anos depois. E vamos pensar, e ele saberia dizer, né, que dia era aquele, Eliane? Jacó saberia dizer, porque foi o primeiro dia que ele saiu de casa, e Deus falou com ele. Então ele usa esse termo: eu sou o anjo, Magda, que te apareceu em Betel. Eu sou o Deus que te apareceu em Betel. Ainda que ninguém soubesse, não tivesse a mínima ideia do que é aquilo, o Jacó tinha. Porque foi o dia, pela primeira vez, que Deus falou com ele. Está vendo por que é importante você ter a plena convicção de quando começou a sua caminhada com Deus? Porque quando ficar muito difícil, complicado, onde apenas você quer ir no caminho e todo, de modo popular, todo o resto quer ir para cá, por que você vai para cá? Bom, eu vou para cá porque a marca que Deus, né, usou para manifestar-se na minha vida, não me deixa dúvida, né? Não me deixa dúvida. Então Jacó continua crendo no Senhor, né? Faz as escolhas. O patrão dele, que era também o sogro, mudou 10 vezes o salário dele, 10 vezes, imagina, né? Fala assim para você lá no seu emprego, ô Mantovani: ó, esse mês você não vai ganhar comissão não, você vai ganhar salário, né? Porque você estava, né, vendendo muito, aí ele mudou o seu salário, aí o homem vendeu muito e tal, né? Aí aumentou o salário mínimo subiu muito, ele falou: não, está ganhando muito, agora é comissão, caiu a venda, caiu a venda, agora é comissão. Aí você começa a ganhar comissão, Deus abençoa, o homem vende muito, o seu salário vai lá em cima. Então era assim,
Deus era sempre pró-Jacó, pró-Jacó, pró-Jacó. Não importasse a forma que o lambão, né, usava, né, pró-Jacó, pró-Jacó. Mudou 10 vezes o salário, mas não tinha jeito. A questão não era a forma do salário. A questão é, por que Deus abençoava o Jacó? E é isso que eu falo de forma tão simples. Quando a gente está diante do conflito, a gente fica procurando, Miriam, quem trouxe o conflito, quem está ampliando o conflito, quem é culpa, por quê, isso, que... Não, a gente vai com Deus. Nosso compromisso é com Deus, né? E Jesus vai dizer as mesmas coisas. Quem te persegue? Não, vou contratar um cara mais forte que eu, um cara melhor para resolver o problema de quem está me perseguindo. Não, se você quer contratar um cara mais forte, esse cara chama Espírito Santo. Percebe? Porque Paulo já nos fechou a porta de tal modo que ele disse: fazei tudo em nome de Jesus. Fazer tudo em nome de Jesus. Esse é o princípio, né? Verso 21, voltando lá, né? Verso 21 e verso 22, já estamos terminando. Falta 15 minutos apenas. Josué 4, versos 21 e 22. O que diz o texto, né? A marca aqui tem que ser um instrumento também para falar o outro. Primeiro fala a si, a marca que convence você do dia que o Senhor te separou, o dia que você começou uma história com Deus, a experiência com Deus que dura até aqui. No caso de Jacó, que acabamos de dizer, durava 20 anos, tá? Bom, verso 21. E disse aos filhos de Israel, quando no futuro, ele repete o termo, está lá no verso 6 e ele repete agora, dada a sua importância. Quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo, que significam essas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo, Israel passou em seco este Jordão, tá? Então tem dois significados, um para você, dona Isabel, para a senhora, e o outro para o de fora. Quem é Deus na vida da senhora, e sendo Deus o que é na vida da senhora, né? Que sinal isso mostra para também ser visto na vida do outro, tá? Então, no futuro, os filhos perguntarem, pai, já usei essa expressão aqui algumas vezes na igreja, quando o filho entra no teu quarto, sem bater na porta, e te surpreende, de joelhos dobrados, no canto da cama, e ele pergunta, pai, por que você está ajoelhado na cama? Tá? Mãe, por que você está ajoelhada na cama? Que livro é esse, mãe? Por que você está chorando, mãe? Percebe? Ele não sabe aí. Ele surpreendeu, você não esperava, ele entrou, e eu costumo dizer sempre, né? Ali os nossos filhos estão prontos para serem evangelizados. Você vai dizer para eles por que você faz aquilo. Pode falar, senhor. Só tirar uma dúvida. A travessia do Jordão lá, só atravessar não é um trilho. Oi? Só atravessou não é um trilho. Atravessou o quê? 9 tribos. 9 tribos e meia, né? Não, 9 tribos e 2 tribos e meia. Sim. Que depois vão fazer as duas tribos, norte e sul, né? Mas o importante dizer aqui é que são 12 pedras, tá? Nesse momento sim, mas aí é aquela história, por exemplo, da mesma forma que foram 12 espias, percebe? Sempre 12. Domingo passado eu trouxe aqui uma breve história dos 12 apóstolos, né? Na explicação por que 12? Porque Deus chamou 12 tribos. Então sempre a ideia de 12. Que 12 são essas? Bom, os 12 filhos de Israel, ou no caso Jacó, que vai ter o seu nome transformado para Israel, né? Então a partir desses Deus fará o seu povo. Bom, é importante dizer que Jacó é filho de quem? Jacó é filho de Abraão, não filho diretamente, mas filho modo de dizer, né? É Abraão, Isaac e Jacó. Então a partir de Abraão que todo o povo de Israel, que nem a areia do mar poderá, né,
contar os filhos dessa descendência. É aí hoje que se lia ainda a igreja, né? Ou seja, aí é o que Lutero vai chamar de igreja invisível. Então é importante dizer, mas quantas pessoas? Se a gente for levar a ferro e a fogo, né, o que diz a Escritura, né, não dá nem 100 pessoas. Por quê? Porque apenas 2 famílias, de Caleb e Josué, e ainda, e o senhor tem razão, uma parte já tinha, por uma outra região, não tinha passado ali, mas havia representante, porque o texto diz que foram 12, né? Então 12, obviamente, um de cada tribo, ou seja, todo o povo de Israel, mesmo aquele remanescente que sobrou, estava representado naquele milagre. É assim que eu compreendo, por exemplo, né? Bom, então no verso 21 e 22, para dizer, olha, o testemunho que fica é o quê? É o testemunho de que naquele dia o Senhor fez um milagre na nossa vida, algo extraordinário. E vou terminar citando, claro, o último texto do grande líder do Novo Testamento. Abra lá comigo, Atos 26, e assim a gente termina. Atos 26. Atos 26. (13, 14) e depois o 19. Olha só. Gente, eu gosto muito desse texto, porque ele lembra exatamente o exemplo que estou usando para vocês, que é a marca Liliane. É uma marca que você usa para dizer, olha, nesse dia, né, eu comecei um compromisso com Deus. Essa marca lembra a presença de Deus na minha vida, né? E depois a marca que lembra para o outro, né? Então uma marca que lembra para você a presença de Deus na sua vida, e uma marca, um sinal que mostra a presença de Deus na sua vida para o outro. Nesse texto Paulo faz exatamente isso. Para ele a marca era o quê? Naquele dia que ele estava indo para Damasco, capítulo 9 de Atos, que aconteceu aquilo, que ele cai por terra, fica cego, ouve uma voz e ouve um chamado, o Senhor falando com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Vai até a rua que se chama direita, espera lá, entendeu? O que há de acontecer contigo. Deus levanta o Ananias, vai lá, põe a mão na cabeça, Paulo fica curado da sua cegueira, ele é ungido pelo Espírito Santo, e ali vai nascer o Saulo, o Saulo, né? E ali vai nascer o Paulo que a gente conhece. Então aquilo para ele, senhor Arlindo, era uma marca, aquele dia que ele estava indo para Damasco, acompanhado de alguns companheiros, que ele cai por terra, ele ouve uma voz, ele estava indo perseguir a igreja, ele estava indo perseguir a igreja do caminho, ou seja, aqueles que estavam iniciando a fé em Jesus. Ele está perseguindo isso por quê? Porque ele era um bom judeu. Até o dia que faz o quê? Pá! O impacto, uma marca. Então eu diria, que imagem ou que sinal Paulo usaria para dizer, olha, naquele dia Deus me separou? Ora, uma rua empoeirenta, cheia de pedregulho, de assassinos. Naquele dia Deus chamou ele, e aconteceu uma revolução na vida dele. Então diríamos, que marca clara, que sinal é da conversão de Paulo ou de Saulo? O caminho a caminho de Damasco. Tanto é que quando ele vai falar para o rei Agripa, ele usa exatamente essa marca, que eu vou destacar para você no verso 13. Ao meio-dia, ó rei, o rei Agripa, indo eu caminho fora, olha descrevendo aí o sinal, a marca, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar, aí é resistir, tá? Dura coisa é resistir contra os aguilhões, ou seja, né, tentar, aguilhão é prisão. Dura coisa é você tentar fugir do que Deus vai fazer na sua vida. Você não vai conseguir, né? E depois lá, o verso 19, lá no final:
Pelo que, ó rei Agripa, não fui o que? Desobediente à visão celestial, ou seja, não tive como fugir, tá? Então é disso, irmãos e irmãs, que precisamos ter, nos tempos em que estamos vivendo, plena convicção. A marca que identifica para você a presença de Deus, que você não tem dúvida de que Deus tem, né? Deus começou boa obra em você, como o próprio Paulo vai dizer também, né? E que marca você, deixa para que o outro perceba que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Alguém quer comentar o texto? Compartilhar, testemunhar? Ou quer tomar chuva para ir embora para casa? Você que nos acompanha de casa, aqui está caindo, né, um famoso, no popular do Mato Grosso do Sul, né, ou do Brasil todo, né, está caindo um toró aqui. Bom, então vamos terminar, vamos dirigir a Deus uma oração e assim a gente agradece por esta manhã de reflexão na palavra do Senhor. Bondoso Deus e eterno Pai, damos-te graças por tua palavra, que na ação do teu Santo Espírito é sempre esclarecedora. Nos alimenta, nos habilita, Deus, para a consciência da fé e também, ó Pai, nos dá consciência para aquilo que temos de fazer quando se trata de servir a Cristo e, de fato, ó Pai, de discipular aqueles que, porventura, Tu mesmo colocares em nossa caminhada. Que esta marca, ó Pai, que identifica a própria presença do Senhor na nossa vida, seja cada vez mais reluzente em nós e que também, ó Pai, a partir de nós, outros vejam também, Senhor, em nós, essa marca, esse sinal que revela que Jesus é o nosso Senhor, que Jesus é o nosso Salvador. Fica sempre conosco, nos abençoando, nos dando condições, Senhor, de perseverar no caminho da fé. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus, nosso Salvador bendito. Amém. Deus nos abençoe, irmãos e irmãs, e também a você que de casa nos acompanhou. Deus o abençoe grandemente.